Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 11º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua e também Santo Antônio de Lisboa. Querido irmão, querida irmã, com muita fé, com muita devoção, apresentemos agora a nossa intenção junto com a oração da trezena. Oração a Santo Antônio. Eu te saúdo, Pai e protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda a graça que desejo. Apresente agora a sua intenção. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que eu tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus, que carregaste em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia da nossa trezena. Hoje é o dia de número 11, 11º dia, fidelidade à Igreja. Como que nós precisamos encontrar pessoas que amam a Igreja? O que é a Igreja? A Igreja é o corpo espiritual de Cristo. Jesus, ele continua presente no mundo, A extensão da presença de Cristo no mundo é a Igreja. Cristo quis uma igreja. Ele quis uma igreja Portanto, nós podemos ver de forma muito clara, durante a sua vida, ele preparou 12 apóstolos. Para quê? Para que a sua obra perpetuasse toda a história, para aquilo que ele ensinou, para aquilo que ele deixou, pudesse alcançar pessoas do mundo todo. E aqueles apóstolos, eles deixaram sucessores nos lugares que eles viveram. Quando nós vemos, por exemplo, João Evangelista, João viveu em Éfeso, João viveu numa cidade chamada Esmirna. Lá em Esmirna ele deixou Policarpo. Nós temos ali Pedro, ele foi para Antioquia da Síria, lá ele deixou Inácio de Antioquia. Então nós temos algo na Igreja Católica chamada sucessão apostólica. Os apóstolos deixaram sucessores. Por quê? Aquilo que Jesus deixou precisava perpassar toda a história, precisava alcançar cada um de nós. É uma grande alegria que cada vez mais pessoas querem conhecer, querem tornar-se católicos. Aconteceu um boom, um crescimento enorme do número de católicos, de batizados, por exemplo, na última Páscoa, na Inglaterra, na França também. Com a eleição do novo Papa, as pessoas vendo como que é a eleição de um Papa, como que é o procedimento de escolha do Papa, as pessoas vendo a organização do Vaticano, vendo tantas pessoas
dizendo, explicando como que a Igreja Católica, a sua doutrina, vendo a sua seriedade. No Google aumentou em 300% a pesquisa Como me tornar católico. Veja, tudo isso está crescendo por quê? Porque o ser humano ele tem um grande desejo de buscar a verdade. O ser humano ele tem um grande desejo de entregar a sua vida por algo que faça sentido e lhe dá de fato uma segurança. Quantas igrejas? Tem mais de 40 mil igrejas, você pode ver a história de cada uma. Não é ironia, mas a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, como que ela foi fundada? Daniel Berg. Daniel Berg estava lá nos Estados Unidos e de repente uma noite ele rezando em línguas, ou num sono, ou fazendo uma oração, e ele começou a dizer parar, 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 parar. E aí ele disse assim, parar, onde que é parar? E aí pegou o mapa, descobriu que Pará era uma cidade no Brasil. E aí ele pega e vem para o Brasil e surge a Assembleia de Deus em Belém, em Pará, no Brasil. Então, assim, é o começo da história da Igreja Assembleia de Deus, 1910. E aí tinha outro homem, ele teve uma briga com penso que foi o cunhado dele, o Romildo R.R. Soares. Esse senhor, ele teve, de Macedo Bezerra, ele teve um problema com o cunhado dele, com o familiar dele, e aí no fundo de uma funerária no Rio de Janeiro, lá em 1978, ele pega e cria e funda a Igreja Universal do Reino de Deus. Então vão tendo várias, cada um com seu fundador, um briga com o outro, de repente vai criar outra igreja, outra igreja, outra igreja. Tudo isso começou com Martinho Lutero, em 1521. A gente não está falando da Igreja Ortodoxa de 1054, isso é outra história. Mas a maioria dessas igrejas que nós vemos hoje, que são separadas da Igreja Católica, é fruto da divisão que Lutero fez. Mas Jesus ele foi muito claro, Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus deve vir da época de Jesus. Artigo feminino singular, minha, pronome possessivo singular. A única igreja que vem da época de Jesus, que tem uma sequência ininterrupta de 267 papas, é a Igreja Católica. Alguns vão dizer assim, me mostra a palavra católica na Bíblia e eu acredito. Opa, essa é uma pergunta muito boa e a resposta também é muito fácil. O que significa a palavra católica? Ou a palavra católico? Possivelmente os apóstolos tinham muita dificuldade ali nos primeiros séculos de encontrar um nome para a igreja. A igreja, Deus é amor, mas Deus não é só amor, Deus também é misericórdia, Deus é justiça, e aí não tinha um nome. Possivelmente alguém falou, não, vamos colocar uma qualidade na igreja, vamos colocar a igreja de todo mundo. Ela não é só amor, não é só misericórdia, ela tem uma missão, igreja de todo mundo. Jesus diz, ide e pregai a boa nova e o evangelho a todas as nações. Mateus capítulo 28, 19. E alguém falou, muito bem, então não vai ter um nome, vai ter só uma qualidade, igreja de todo mundo, igreja de todos. E aí ficou. A língua do Novo Testamento, a língua que os apóstolos, a igreja, depois que ela foi saindo de Jerusalém, ali no capítulo 12, 13 de Atos dos Apóstolos, a língua foi o grego. Igreja de todo mundo em grego significa católico. Significa católico. Mostre uma Bíblia em grego, e aí nós vemos a palavra católico na Bíblia. A Igreja Católica é a Igreja de todos. No ano 107, Santo Inácio de Antioquia, ele dizia assim, onde está Jesus Cristo? Onde está o bispo? Está Jesus Cristo. Onde está o bispo? Está a Igreja Católica. Primeira vez que surgiu que nós vemos o termo Igreja Católica no 107, na cidade de Antioquia. O mesmo lugar que os cristãos foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos, encontra ali em Atos 12, 13, foi a primeira vez também que alguém, Inácio de Antioquia, sucessor de São Pedro, vai e usa esse nome Igreja Católica. Então nós temos história, nós temos raiz. A Igreja Católica, ela tem uma história, ela tem um depósito da fé para ser espalhado, para ser propagado e de pregar a boa nova, o evangelho, e nós também temos um depósito da fé para defender, para proteger. Claro que nós devemos dialogar, mas a primeira missão da igreja não é aprender, não é dialogar. A primeira missão da igreja é evangelizar, é ensinar aquilo que Cristo deixou. Às vezes nós nos perdemos com este desejo de adequar ao mundo, falar a linguagem do mundo, e aí muitas vezes nós esquecemos aquilo que é essencial. A primeira e a missão mais essencial da igreja é evangelizar, levar a boa nova. E nós que somos católicos, fico muito triste, às vezes alguém diz, eu sou católico, mas isso eu não concordo, sou católico, mas isso eu não gosto. Não, você tem que ser católico
com toda a doutrina. Você precisa ser fiel à igreja com todo o ensinamento da igreja. E não existe papa, não existe bispo, não existe padre, não existe freira nenhum que é o dono da igreja. Ninguém é dono da igreja. O que é o dono da igreja, o que é o cabeça da igreja, é nosso Senhor Jesus Cristo. Conheça a igreja e você amará a igreja. Por isso que esse movimento ele é muito grande, acontece nos Estados Unidos. O pastor Scott Hahn era presbiteriano, ele tinha uma assembleia, uma igreja de mais de 5.000 pessoas que acompanhavam sempre o culto dele. Uma vez ele participou da missa em Milwaukee. Eu tive a graça de morar lá quando eu me preparava para vir morar onde que eu vim. Nem imaginava que Scott Hahn tinha morado lá. E aí, morando em Milwaukee, Wisconsin, lá no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá, um dia ele participou da missa. E ele falou, meu Deus, isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Corações ao alto. Eu falei, meu Deus, isso daqui é a Bíblia. Isso daqui é a Bíblia. Isso daqui são versículos. Isso daqui é a Bíblia sendo apresentada, colocada e entregue para a Assembleia, para aqueles que estão participando da celebração. Foi tocado, começou a estudar os primeiros santos. E aqui nós devemos fazer esta pergunta. Depois que o último apóstolo morreu, São João, quando terminou terminou Apocalipse capítulo 22, o que aconteceu? E aí vem os sucessores dos apóstolos. Por isso, querido irmão, querida irmã, seja fiel à igreja. Ame a igreja. Antes da bênção final, gostaria de aproveitar e, como o tema é esse, infelizmente, atualmente é muito difícil de visitar Israel e a Terra Santa, mas nós vamos onde a igreja cresceu. Antioquia, Éfeso, Esmirna, Listra, Derbe, Tarso. Nós vamos fazer a primeira viagem missionária de São Paulo, se Deus quiser. Depois nós vamos para a Polônia, Polônia Católica, Auschwitz, onde os cristãos derramaram sangue. Depois Cracóvia, Varsóvia e todos os lugares onde viveram grandes santos também na Polônia. E depois na Itália, um grande passeio pelas 4 basílicas de Roma, uma audiência, uma catequese pública com o Papa e também estaremos em Assis. Se você tem condição, nós estamos praticamente encerrando o nosso grupo. Então, ligue na agência, se informe, mesmo você sendo parte aí daqueles que estão na última hora, você é muito bem-vindo. E dia 18 de julho, se Deus quiser, vamos para a peregrinação. Nós vamos conhecer como que a igreja cresceu e se desenvolveu nos primeiros séculos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 14, é o desenvolvimento da igreja, o começo do desenvolvimento da igreja ali fora de Israel. É isso que nós vamos ver na nossa peregrinação. Se você puder, viaje conosco, viaje com o Padre, será uma grande alegria tê-lo conosco. Irmão, irmã, seja fiel à igreja fundada por Jesus Cristo, que nada nem ninguém tire os seus olhos do Senhor. E se nós queremos seguir a Cristo, nós queremos segui-lo na igreja que ele fundou e deixou. Una, santa, católica, apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós,
intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.